Olá, seja bem-vindo a este vídeo. Aqui é Marcelino Araújo quem fala. Hoje é dia 19/11 de 2016. São 15 horas e 7 minutos. Esta é a leitura bíblica diária de hoje. Hoje vou ler o último capítulo do segundo livro das Crônicas, o capítulo 36 e os 2 primeiros capítulos do livro de Esdras. Seja bem-vindo. Então o povo da terra tomou a Jeoacás, filho de Josias, e o fez rei em lugar de seu pai em Jerusalém. Tinha Jeoacás a idade de 23 anos quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém. Porque o rei do Egito o depôs em Jerusalém e condenou a terra à contribuição de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. E o rei do Egito pôs a Eliaquim, irmão de Jeoacás, rei sobre Judá e Jerusalém, e mudou-lhe o nome em Jeoiaquim. Mas a seu irmão Jeoacás tomou Neco e levou-o para o Egito. Tinha Jeoiaquim 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus. Subiu, pois, contra ele Nabucodonosor, rei de Babilônia, e o amarrou com cadeias para o levar à Babilônia. Também alguns dos vasos da casa do Senhor levou Nabucodonosor à Babilônia, e pô-los no seu templo em Babilônia. Quanto ao mais dos atos de Jeoiaquim e as abominações que fez, e o mais que se achou nele, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. E Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Tinha Joaquim a idade de 8 anos quando começou a reinar, e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E no decurso de 1 ano enviou o rei Nabucodonosor e mandou trazê-lo à Babilônia com os mais preciosos vasos da casa do Senhor, e pôs a Zedequias, seu irmão, rei sobre Judá e Jerusalém. Tinha Zedequias a idade de 21 anos quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus, nem se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Além disto, também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus. Mas endureceu a sua cerviz, e tanto se obstinou no seu coração, que não se converteu ao Senhor Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam de mais em mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado em Jerusalém. E o Senhor Deus de seus pais falou-lhes constantemente por intermédio dos mensageiros, que se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e mofaram dos seus profetas. Até que o furor do Senhor tanto subiu contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos decrépitos. A todos entregou na sua mão. E todos os vasos da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. E queimaram a casa de Deus, e derrubaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram a fogo, destruindo também todos os seus preciosos vasos. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia,
para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da assolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, o Senhor seu Deus seja com ele e suba. E fim daqui o segundo livro das Crônicas. Vamos então ao primeiro capítulo do livro de Esdras. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. E todo aquele que ficar atrás em algum lugar em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com bens e com gados, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus que está em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes firmaram as mãos com vasos de prata, com ouro, com bens e com gado, e com coisas preciosas, além de tudo que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, de que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa de seus deuses. Este tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitredate, o tesoureiro, que os entregou, contados a Sesbazar, príncipe de Judá. E este é o número deles: 30 travessas de ouro, 1000 travessas de prata, 29 facas, 30 bacias de ouro, mais outras 410 bacias de prata e 1000 outros utensílios. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar quando os do cativeiro subiram de Babilônia para Jerusalém. Estes são os filhos da província que subiram do cativeiro dentre os exilados, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha transportado à Babilônia, e tornaram a Jerusalém e a Judá, cada um para a sua cidade. Os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Relaías, Mardoqueu, Bilzan, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná. O número dos homens do povo de Israel: os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 775. Os filhos de Paat-Moabe, dos filhos de Jesuá, Joabe, 2.812. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 945. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Bani, 642. Os filhos de Bebai, 623. Os filhos de Asgad, 1.222. Os filhos de Adonicão, 666. Os filhos de Bigvai, 2.056. Os filhos de Adim, 454. Os filhos de Ater, de Ezequias, 98. Os filhos de Bezai, 323. Os filhos de Jora, 112. Os filhos de Razum, 223. Os filhos de Gibar, 95. Os filhos de Belém, 123. Os homens de Netofá, 56. Os homens de Anatote, 128. Os filhos de Asmavete, 42.
Os filhos de Kiriat Arim, Quefira e Beerote, 743. Os filhos de Ramá e de Geba, 621. Os filhos de Micmas, 122. Os homens de Betel e de Ai, 223. Os filhos de Nebo, 52. Os filhos de Magbis, 156. Os filhos do outro Elão, 1254. Os filhos de Harim, 320. Os filhos de Lod, de Adide e de Ono, 725. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Senaã, 3.630. Os sacerdotes, os filhos de Gedaías, da casa de Jessuá, 973. Os filhos de Imer, 1052. Os filhos de Passu, 1247. Os filhos de Arim, 1017. Os levitas, os filhos de Jessuá e Cadmiel, dos filhos de Rodavias, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 128. Os filhos dos porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Hatita, os filhos de Sobai, ao todo 139. Os netinins, os filhos de Zia, os filhos de Hassufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queiroz, os filhos de Siá, os filhos de Padom, os filhos de Lebaná, os filhos de Hagaba, os filhos de Acube, os filhos de Hagabe, os filhos de Sanlai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaal, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Passeá, os filhos de Bessai, os filhos de Asna, os filhos de Meunim, os filhos de Nefusim, os filhos de Bacbuque, os filhos de Hacufa, os filhos de Rahu, os filhos de Baslute, os filhos de Meida, os filhos de Rassa, os filhos de Barcos, os filhos de Cisera, os filhos de Tama, os filhos de Neziá, os filhos de Atifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Peruda, os filhos de Jaalá, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Ratil, os filhos de Poquereté, Azebaim, os filhos de Ami, os filhos de Netinim, todos os netinins e os filhos dos servos de Salomão, 392. Também estes subiram de Tel-Melá e Tel-Harsa, Querube, Adã e Imer, porém não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652, e dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Rabaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, o gileadita, e que foi chamado do seu nome. Estes procuraram o seu registro entre os que estavam arrolados nas genealogias, mas não se acharam nelas. Assim, por imundos, foram excluídos do sacerdócio. E o governador lhes disse que não comessem das coisas consagradas, até que houvesse sacerdote com um Urim e com Tumim. Toda esta congregação junta foi de 42.360. Afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337. Também tinha 200 cantores e cantoras. Os seus cavalos, 736, os seus mulos, 245, os seus camelos, 435, os jumentos, 6.720. E alguns dos chefes dos pais, vindo à casa do Senhor, que habita em Jerusalém, deram ofertas voluntárias para a casa de Deus, para estabelecerem no seu lugar. Conforme as suas posses, deram para o tesouro da obra em ouro 61.000 dracmas, e em prata 5.000 libras, e em vestes sacerdotais. E habitaram os sacerdotes e os levitas e alguns do povo, tanto os cantores como os porteiros e os netinins, nas suas cidades, como também todo o Israel nas suas cidades. E termina aqui a leitura bíblica diária de hoje. Agradeço você que acompanhou, que Deus abençoe, volte sempre. Comente, compartilhe este vídeo nas redes sociais.
Pode ser que alguma pessoa que tem dificuldade de ler ou não gosta de ler possa gostar de ouvir e ouça então estas leituras bíblicas e seja abençoado por Deus. Até a próxima leitura bíblica diária, se Deus assim quiser. Tchau!